Meus queridos irmãos, minhas queridas irmãs, a paz do Altíssimo esteja contigo e com a tua família. Aqui vai mais uma profecia que nosso Pai Celestial deu à nossa irmã Celestial acerca dos anjos caídos, dos UFOs and aliens. E este aqui é o que eu vi hoje, no dia 26 de janeiro de 2020. Quero que vocês prestem atenção mais nesta foto, porque esta aqui aparece só metade. Vocês que vejam estes seres em tamanho de nós, dos irmãos. Vocês estão compreendendo? Isto é como se nós fôssemos do tamanho de meio braço deles. Imaginem estes seres quando aparecerem à nossa frente. Eu sei que há pessoas que não acreditam em nada disto do canal da nossa irmã Celestial. No entanto, meus queridos irmãos, eu acredito que as Sagradas Escrituras dizem, e as Sagradas Escrituras dizem que vai haver uma aflição como nunca houve e nunca mais vai haver, que homens vão desmaiar de terror. Homens. E o que é que faz um homem desmaiar de terror? Já disse várias vezes aqui que as mulheres são mais cheias de emoções, mais sensíveis, mais frágeis. Há mulheres que desmaiam por ver uma barata. E também há homens que desmaiam, mas os homens são mais corajosos. O que é que vai fazer com que o homem desmaie de terror? Bem, o tempo dirá. O meu trabalho é fazer o que eu acredito que esteja na direção certa. Porque a irmã Celeste disse muita coisa que está acontecendo. Ela disse muito antes delas acontecerem. Ela falou da Rússia, da guerra da Rússia na Ucrânia, ela falou do presidente Donald Trump não ganhar as eleições, ela falou acerca daquelas coisas que as pessoas levaram que não deviam levar, etc, etc. Muito antes de acontecer. O que eu vi hoje, 26 de janeiro de 2020, vamos a ver o que é. Eu vou trazer a vocês, portanto, a tradução. Eu quero agradecer a todas as pessoas que estão se inscrevendo nos meus canais e eu quero que vocês preparem-se, porque grandes coisas vão vir. Meu querido Pai Celestial, nós te damos graças, glórias ao teu nome, Pai Santo. A tua palavra diz que os homens vão desmaiar de terror. Ó Senhor, ajuda-nos, Pai Santo, por amor do teu nome, que a gente possa estar em dia contigo e que tu possas proteger o teu povo de todo o mal, de todo o perigo, das armadilhas do inimigo. Em nome de Yahushua e Yeshua HaMashiach, que eu te agradeço, abençoe e guarda todas as pessoas que estão vendo este vídeo, Pai Santo Senhor. Amém. Visto que esta profecia é muito grande, eu vou tentar pôr tudo num vídeo só, talvez vá dar um vídeo grande, não sei. Ela começa por dizer assim. Portanto, abençoa ao Senhor a minha alma, ó minha alma, adorai o seu santo nome. Cante como nunca, ó minha alma, adoro o teu santo nome. E ela aqui embaixo pôs um song, que é uma música, 10.000 razões, por Matt Redman. Não conheço a música, portanto, se você depois quiser ver, talvez você conheça quem é, não sei, mas está aqui. E ela diz assim, portanto, este é o cântico do brilho e da confissão em meu coração hoje. Ao encontrar um novo dia, deu a Deus, o Rei justo, plena glória, honra e louvor. Eu amo Jesus e estou feliz por ser dele. Ele me guardou todos estes anos e eu estou segura com ele. Eu não levo a minha vida como garantia, como filha de um cirurgião. Eu vi, portanto, ela é filha de um cirurgião, o pai dela é cirurgião e ela é uma advogada. E ela diz então, como filha de um cirurgião, eu vi muitas histórias de pessoas que não conseguiram. Agora, como adulta e cristã, tenho consciência de que as pessoas atravessaram de repente, às vezes, sem acertar a sua alma com Jesus. Então, toda vez que eu acordo, eu fico feliz e conto com uma bênção como fez o rei Davi. O rei Davi disse, minha carne e meu coração podem falhar, mas Deus é a força do meu coração e da minha porção para sempre. Isto encontra-se no Salmos 73, 26. Agora, aquele era um cara que sabia dar graças. Portanto, Davi era um homem que sabia dar graças a Deus. Esta manhã o Senhor falou comigo.
sobre alguns assuntos brevemente e eu vi imagens quando ele compartilhava. Não é um futuro agradável que nós, como crentes, enfrentamos, e o mundo também, claro, mas sabemos que temos a certeza da graça para sustentar aqueles que o conseguirão. Também temos fé que Jesus não é cego e surdo e encurtará os dias de desastres para que o seu povo não seja destruído. Portanto, estou feliz, embora os tópicos que eu vi não sejam bonitos. Sei que Deus fala sobre eles para nos preparar. O Senhor me disse que os Nephilims, que são e incluem, mas não se limita a deuses do céu, deuses da terra, da água, híbridos, humano, anjo, híbridos, pássaro, animal, geneticamente modificado com inteligência artificial e capacidades poderosas, homens poderosos, homens de renome, grande fama, eles estão de volta. Agora eu sei que há aqueles adesivos para a terminologia que querem que os Nefalins se refira exatamente apenas à prole dos anjos caídos e mulheres humanas que dormiram juntos e repovoaram a terra como uma nova raça, um novo ser. No entanto, quando Deus diz Nefalins, para mim, eu vi todo o tipo de imagens. Eu vi um homem bonito, musculoso, loiro, enrolado em uma tanga, lutando contra o leão e rasgando-lhe em pedaços, portanto, rasgando o leão. Este é Hércules, que era metade Deus, metade homem, ele matou um leão assim. Uma linhagem de deuses egípcios, especialmente aqueles com pele escura, preto azulado, armadura dourada, cabeça de cachorro, o Anubis, como algumas pessoas o chamam, é o seu nome, o Deus da morte. E eu não gosto quando este homem cão olha para mim, portanto, está-se a referir no sonho. Este Deus cão parece ser, deve ser um dos deuses chefes no panteão egípcio. Ele carrega um longo dardo de ouro e é o primeiro na linha ou na longa linha de deuses. Eles estão alinhados saindo do caixão ereto de uma múmia. Portanto, isso é o que ela estava vendo no sonho. Há outros atrás dele, com uma forma de um humano, mas com cabeças de pássaros, répteis e outros tipos. Corpo certo, tipo errado da cabeça. Portanto, um homem, com corpo de homem e cabeça de animal. Homens muito altos. Portanto, homens muito altos. Roupas escocesas gaélicas. Portanto, alguns de escoceses e outras gaélicas. Cabelos ruivos, robustos, lutando contra outros homens que são muito menores do que eles. Estes homens têm o poder de levantar o seu escudo de batalha e derrubá-lo em uma pessoa do tamanho normal e cortá-lo ao meio com a força do golpe. São várias cabeças e ombros mais altos que os demais, muito furiosos e fortes. São apenas alguns deles lutando contra muitos soldados humanos, mas a batalha não é difícil para eles. Todos eles, e muito mais, são Nephilims. Quando o Senhor me disse, eles estão a caminho, they are on their way back, eles estão no caminho de volta. Por favor, não pense que ele me mostrou alguma nave extraterrestre fazendo uma viagem de anos de luz à Terra ou qualquer coisa assim. Eu comecei a ver imagens de esta terra em que estamos aqui, em diferentes locais, rolando diante dos meus olhos, enquanto o Espírito Santo estava falando comigo. Vou tentar contar o que vi e o que eu vi aqui abaixo. Eles estão voltando à terra, de todos os lugares em que eles, os anjos caídos, foram acorrentados. Eles se levantarão e receberão liberdade por um tempo limitado, como diz as Escrituras, a fim de causar os seus estragos até o momento do fim. Eles receberão liberdade ilimitada para vingança contra os ímpios.
como castigo do homem pela pecaminosidade, portanto pelo seu pecado, ele será deixado aqui com estes seres para enfrentá-los como seus ancestrais também combateram uma vez. Os antigos eram sábios na sua compreensão das chamadas criaturas míticas. Deus, afinal, alguém que realmente viu e lutou contra um dragão e foi encontrado por uma fada, nunca pôde chamá-lo de mito. Mas para aqueles que viveram isso, os antigos, estes seres eram uma realidade constante, frustrante e perigosa. Mas essa geração não tem consciência, não tem humildade para pesquisar os livros da história e não tem bom senso. Portanto, todas as coisas escritas para a sua instrução são ignoradas, negligenciadas e ensinadas às massas como fantasia. Deixem-me parar aqui um pouco e dizer a vocês, a culpa disto tudo são as universidades, são da maneira que os jovens são ensinados. Nós não aprendemos isso nas escolas. Portanto, ela diz que são negligenciadas e ignoradas e são chamadas como fantasia. Estas criaturas não são fantasia. Não são mais uma fantasia do que o Sol, a Lua e as estrelas. Enquanto a Terra permanecer, seus habitantes enfrentarão intrusos, presos aqui embaixo, portanto na Terra, com eles pelo julgamento de Deus. Mas essa geração, eles não acreditam, they don't believe. Estas são as localizações deles. Eles dormem no gelo, os gigantes dormem no gelo com suas espadas prontas. Mas à medida que o tempo muda, eles estarão livres novamente. Vi homens maciços, peludos e barbudos, com roupa de estilo antigo, longos cabelos loiros ou gengibres, deitados no que parecia ser funerárias, ou seja, plataformas formais levantadas onde certas culturas, como os Vikings ou Vikings, depositavam os seus mortos. E onde reis da antiga era eram colocados após a morte. Esses berços eram feitos de gelo e os homens neles estavam congelados e presos dentro do gelo do Ártico e Antártida, talvez ambos, não sei dizer. A imagem que se aproximou, até que vi estes homens com os braços apertados no peito, cada um segurando uma espada e dormindo em paz. Eles não pareciam mortos, eles pareciam adormecidos, como você lê em contos de fadas, frescos e preservados, com a pele rosa fresca, feições corporais extremamente lentas. Então a vista diminui e vi uma enorme paisagem nevada onde quer que eles estejam. Olhei para baixo e no gelo vi longas manchas de cor escura, e eu sabia onde estas coisas estão no gelo. Eles tinham sido enterrados um ao lado do outro, em muitos casos, pareciam grãos longos e escuros de arroz numa linha. Gigantes no gelo, disse o Senhor. Eles estão enterrados na tundra, disse o Espírito Santo. A imagem mudou para uma paisagem marrom e verde, varrendo amplas áreas da terra, como aqueles documentos sobre a natureza. Algumas partes eram desertas, outras frondosas e verdes. Estes homens e mulheres de grandeza dormiam na morte, mas seus pais são imortais e não morrem. Eles são enterrados em cadeias eternas até o dia do julgamento do Senhor Jesus Cristo. No entanto, eles serão soltos por um tempo, causarão estragos nesta terra, devorando os homens, realizando poderosas façanhas de força, como faziam nos dias de antigamente. A vista varreu as partes da terra que têm a temperatura fria e moderada, planícies e áreas gramadas, florestas abaixo e desertos. Os seus pais estão reservados para o fogo, disse o Espírito Santo. Eu vi um poderoso vulcão explodir, jogando lava no ar. Embaixo do vulcão vi uma figura com músculos enormes, lutando, puxando correntes dos braços e das pernas. Tinha a força de um homem, mas mesmo que eu não pudesse ver o rosto, eu sei que eu nunca vi músculos assim num ser humano.
Só o tamanho descartava a humanidade. Este ser estava lutando sob o vulcão e não tinha nenhum problema com o calor que o cercava. Só queria ser libertado. Ele rugia, batia as suas correntes, batendo-as nas pedras e paredes, tentando quebrá-las. Vamos agora ler Judas 1,6. E os anjos, que não guardaram a sua primeira propriedade, mas deixaram a sua própria habitação, ele reservou em cadeias eternas sobre as trevas, até ao dia do grande julgamento. Irmãos e irmãs, para fins deste blog, quando falo em Nephilims, eu estou me referindo a qualquer coisa no espectro da vida que Deus não criou. Qualquer forma de vida que você não lê listada em Gênesis 1, como bestas do campo, pássaros do ar, criaturas marinhas, homem, basta olhar diretamente para Satanás, para a sua origem. A hóstia angélica foi feita por Deus, mas alguns caíram com Satanás. Aqueles que tomam todas as formas de dragão a homem, alguns servem a Deus e outros servem a Satanás. Satanás é um criador e imitador também. Não pense que ele não pode fazer a vida quando até nós o homem, mas podemos criar os animais e pássaros também, eles também podem. O diabo é responsável por um mundo totalmente diferente de espécies baseadas em torno da sua própria imagem distorcida. Os anjos caídos dormiam com mulheres em Gênesis 6 e fizeram filhos que pareciam suas mães, mas tinham a força, a astúcia, os dons, a extrema longevidade dos seus pais angelicais. Há também infinitos tipos de criaturas demoníacas que as pessoas tropeçam na floresta, ou em caminhos solo, ou veem sentados em asas de avião, ou o que quer que seja. Só precisamos ser sábios enquanto vivemos nessa terra. Isto é tudo. Os Nephilims assumem muitas formas. A forma mais exasperante e preocupante, se você me perguntar, é o Hércules. Portanto, ela diz para nós vermos acima. Deixa-me ver aqui, ali diz o Hércules, deixa eu ver se não abre. Ok. Hércules era um famoso semideus mitológico que era filho de Zeus, Deus do céu, e da mãe natureza, da mãe humana, ver Gênesis 6, 1-4. E aqui estão as escrituras que dizem sobre estes filhos angélicos. Leia e veja se ela não descreve a origem deste poderoso semideus para uma camiseta. Aconteceu agora, quando os homens começaram a se multiplicar na face da terra e nasceram filhos, e os filhos de Deus viram as filhas dos homens, que eram belas, e tomaram para si esposas de todas que escolheram. Sabemos que está em Gênesis 6, de 1-4, como está aqui mencionado. E então ela diz assim, portanto, aconteceu agora, quando os homens começaram a se multiplicar na face da terra, nasceram filhas, e os filhos de Deus viram as filhas dos homens, que eram belas, e tomaram para si esposas de todas que escolheram. E o Senhor me disse, meu espírito não lutará com o homem para sempre, porque ele é realmente carne, mas os seus dias serão como 120 anos. Havia gigantes na terra naqueles dias, e também depois, quando os filhos de Deus vieram para as filhas dos homens, e lhes deram filhos. Aqueles eram os homens poderosos de antigamente, homens de renome. Filhos de Deus refere-se a anjos no céu olhando para as mulheres. Eles não deveriam fazer isso. Também vemos algo estranho aqui. Alguns filhos saíram como gigantes, em forma e tamanho como difícil de perder. Pegaram o lado do pai. Enquanto alguns saíram parecendo normais e bonitos, como o Brad Pitt. Ela está dizendo que o Brad Pitt, que é aquele ator americano, e Hércules com aparência humana, exceto pela presença de poderes que pegou do lado da mãe. Um exemplo gigante é Golias na história de Davi, enorme, com 6 dedos nas mãos e 6 dedos nos pés. Como está em 1 Samuel 17, 4-7, que diz assim: E um campeão saiu do acampamento dos filisteus chamado Golias de Gate, cuja altura era de 6 côvados.
E ele era um varão, ele tinha um capacete de bronze na cabeça e estava armado com um casaco de, portanto, aqueles casacos de, como é que é dizer, diz aqui, de correio, e o peso do casaco era de 5.000 ciclos de bronze e tinha uma armadura de bronze nas pernas e um dardo de bronze entre os ombros. Ora, o cajado e a sua lança era como uma viga de tecelã e a ponta da lança de ferro pesava 600 ciclos e um escudeiro foi antes dele. 1 Samuel 14, 4 a 7. Outra vez, novamente, houve guerra em Gat, onde havia um homem de grande estatura que tinha 24 dedos das mãos e dos pés, 6 dedos em cada mão e 6 dedos em cada pé, mas eles também eram descendentes dos gigantes. Também se pode ver em 1 de Crônicas 20, 6. Agora podemos não saber os pesos exatos dos ciclos. Mas o que está claro aqui é que Golias era um homem enorme, forte o suficiente para usar armadura de bronze, quando todos os outros usavam correntes leves. O bronze é um metal muito pesado, mas aqui está um homem capaz de correr, de se mover em armaduras pesando milhares de ciclos. Além disso, cada peça tinha que ser carregada por um homem de tamanho comum. Só assim podemos ver que os filhos gigantes mostraram o tamanho e o poder de seus pais angelicais, mas também havia outros filhos. À medida que a linhagem continuava reacasalando com a humanidade, alguns filhos não saíam como gigantes, como é óbvio. Eles nasciam normais, parecidos com o Superman nos quadradinhos, bebés normais até crescerem e começaram a rasgar leões, a correr como o vento, a regenerar os seus fígados e tudo mais. Prometeu poderia regenerar o fígado e a pele. Por favor, pesquise sobre estas coisas. Veja só. Portanto, isto deve ser alguma coisa que ela estudou que diz que pode regenerar o fígado e a pele. O tipo de Hércules já é forma de homem, semelhante ao homem, mas carrega poderes dentro dele. O poder mais comum é óbvio, é a força, mas ele também pode possuir muita velocidade, juventude extrema, capacidades regenerativas para curar e não envelhecer rápido. Este tipo de Nephilims se parece exatamente com uma pessoa, mas não pode dizer que não é uma pessoa até que ele comece a fazer coisas que nenhum ser humano pode fazer. Pense outra vez. Pense novamente no Superman, que parecia um bebê normal até levantar um caminhão inteiro ainda de fraldas. Na verdade, pensa em toda a classe de super-heróis que podem se passar por humanos. Eles têm empregos diurnos, têm famílias híbridas, escondidas à vista de todos. Saiba com certeza que eles estão entre nós agora. Se você não sabe ou acredita, bem, continue assistindo. Certamente os veremos sair no fim dos tempos e se revelar à humanidade. Se você não sabia porque temos esta explosão repentina de relacionados à AI, à inteligência artificial, e nós sabemos que eles estão sempre a falar ultimamente na AI, portanto, AI, vocês estão vendo aqui assim, isto são demónios, vampiros, alienígenas e outros tipos de programas de TV. E que este súbito ressurgimento do interesse por filmes de super-heróis é porque o diabo é excelente para definir a sua agenda. Agora é a hora deles. Se não agora, estará muito em breve. Veja como os filmes e outras mídias são tão simpáticos à classe mutante, como o X-Men e as histórias dos super-heróis, que sempre pintam a humanidade como seres fechados, perversos, agressivos, que querem acabar com os super-heróis que estão apenas tentando ajudá-los. Se você não consegue ver que isto é propagação ou programação preditiva, então este é o chamado profético de despertar. E estamos sendo preparados para aceitar estes seres, especialmente os humanos. Eles serão os mais amados e populares de todos os participantes do freak show que estão andando pela Terra no fim dos tempos. E isso porque a humanidade tem este hábito irritante de ser capaz de se ajustar a qualquer coisa. Quanto menos assustador parece, mais nós o amamos.
Os seres mais assustadores só sairão com a ascensão completa do reino de ferro, quando Satanás estiver realmente comandando a série e não precisar mais esconder o seu lado feio. A Bíblia não nos alertou? Cuidado, porque Satanás pode se manifestar como um anjo de luz. A palavra também quer dizer alguém que pode fazer exatamente que você... a palavra também significa alguém que pode fazer exatamente o que você pode fazer. Alguém que é capaz de parecer como outra coisa, de tal forma e com tanta habilidade que você não consegue perceber a diferença. Isto é o que Deus tem falado repetitivamente ou repetidamente neste blog. Cuidado com o irmão que não é como você. E o parente que se revela, mas é realmente Satanás é outra pele. Sem o Espírito Santo, não só a humanidade não será capaz de discernir estes nefalins entre nós, como também os abraçaremos e os tornaremos embaixadores da raça humana. Porque eles são muito bonitos, são fortes, são rápidos, são mais rápidos do que nós. Deixa-me dizer de novo, ela diz que se nós não tivermos o discernimento do Espírito Santo, nós também vamos abraçar essas pessoas, porque eles são bonitos, são fortes, são rápidos. E se você já se perguntou para onde vai todo este impulso científico implacável para reverter o envelhecimento, reverter a morte, melhorar o nosso aspecto de cura, criar um homem melhor e mais rápido, bem, tarará, só há um problema. Os neftalins não têm alma, são demônios, vão para o inferno e estão procurando o maior número possível de nós para fazer companhia a eles lá embaixo. Uau! Que reviravolta esse poço tomou. Estas são as coisas que havia hoje com o Senhor. E ali embaixo diz, feliz domingo. Portanto, de certeza que o dia 26 de janeiro de 2020 foi um domingo. Pensava que não ia pôr o vídeo todo num só, mas deu para pôr num só e também deu para ver exatamente o que é que nos espera. Que a gente possa estar em dia com o nosso Pai Celestial para Ele nos proteger destes seres que você está vendo aqui, porque na realidade, meus irmãos, infelizmente, hoje as pessoas estão ceguinhas. Eles querem um telefone para tirar fotografias, querem chegar-se perto destes seres, tocar neles, até que um dia um toque neles e seja engolido por eles. Que o Altíssimo vos abençoe e fique na paz do Criador dos céus e da terra.